Cláudia toma diariamente uma dose de hormônio. Há 14 anos, ela descobriu uma deficiente. Eu comecei a ganhar peso e tinha um cansaço, aí queda de cabelo. Aí uma amiga minha observou que o meu pescoço estava assim grosso, né? Começando a formar 2 queixos. Aí disse, claro que não tem nem tireoide, não. Aí eu procurei um clínico geral, ele passou o exame de sangue, de hormônio. Aí constatou que eu realmente tinha o hipotireoidismo e estava bem avançado. Cláudia tem problema na tireoide, glândula localizada no pescoço, encarregada de produzir e lançar no sangue os hormônios T3 e T4, que controlam o metabolismo. O bom funcionamento do corpo depende dela. Se a tireoide começa a produzir hormônio de mais ou de menos, a pessoa sente os efeitos da disfunção. A doença pode se tornar perigosa se não receber a devida atenção. Todo o funcionamento do corpo depende do bom funcionamento da tireoide. Em determinadas situações, eu posso passar a produzir hormônio acima do que seria o meu normal ou abaixo. Então, eu teria uma situação chamada de disfunção da tireoide. Quer dizer, quando isso ocorre, o paciente vai ter uma série de sintomas que farão o médico suspeitar se esse doente tem um problema para mais ou para menos de função da tireoide. A produção de hormônios em excesso é chamada de hipertireoidismo. Traz como sintomas nervosismo, irritação, perda de peso e estufamento dos olhos. Quando há escassez do T3 ou T4, ocorre o hipotireoidismo. A pessoa perde a disposição e o apetite, ganha peso e apresenta inchaço. Na maioria das vezes, você diagnostica pelos sintomas, você faz as dosagens hormonais, quando precisa você faz algum exame de imagem da tireoide e você chega à conclusão, bom, esse paciente tem déficit de hormônio. Aí o tratamento é muito mais simples. Eu vou repor o hormônio numa dose equivalente ao que a tireoide daquela pessoa produziria e ele vai viver a vida absolutamente normal. Quando é hipertireoidismo, aí eu tenho que escolher, dependendo de cada caso e de uma série de fatores, se é uma mulher, se está grávida, se não está, se quer gravidez, se não quer, a melhor opção de tratamento. Então, eu posso escolher entre remédio, um tipo de comprimido, um remédio chamado iodo radioativo e, raramente, cirurgia. Aí depende de cada caso, quando é hipertireoidismo. De acordo com o médico, a disfunção da tireoide atinge de 5% a 10% da população mundial. A doença é genética. O especialista explica que os nódulos na glândula nem sempre representam câncer, mas não devem ser negligenciados. Um paciente que operou a tireoide, precisa tomar hormônio para o resto da vida, porque ele entra numa situação chamada de hipotireoidismo, ele não produz mais hormônio. Eu passo a dar o hormônio, mas de repente ele para por conta dele. Aí tem uma virose, uma pneumonia, ele pode entrar numa situação gravíssima chamada coma mixedematoso, quer dizer, ele pode entrar em coma por falta do hormônio da tireoide. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Salustiano Moura, que é endocrinologista do Hospital São Marcos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Amadeu. E se você quiser participar mandando pergunta, esteja à vontade pelos nossos canais. Doutor, essa glândula da tireoide, a gente ouve tanto falar, alguém que, principalmente porque o mundo hoje vive uma epidemia de gordura, né? Isso. Pessoas com sobrepeso. E aí diz, não, mas é porque tá engordando, é a tireoide. Existe, ou tá muito magro, existe. é a tireoide. É assim mesmo, a tireoide é essa vilã, doutor? Para mais ou para menos? É como bem falou aí o Álvaro há pouco tempo, a tireoide é uma glândula que nós temos no pescoço, né? Muita gente até confunde e acha que tireoide é o nome da doença. Isso é muito comum no dia a dia e não é doença. É uma parte do nosso corpo. Agora, nela podem existir diferentes tipos de doença. Uma delas, né, é aquela onde ela produz muito hormônio, que é o hipertireoidismo. Essa situação dá perda de peso. Quem tem hiper e não trata, emagrece bastante. Quando trata, recupera o peso. Quer dizer, quem tem hiper é quem tem a tireoide que funciona demais. O que mais causa isso é a nossa imunidade. Ela entra em parafuso e começa a agredir a tireoide. Ataca com um anticorpo e isso faz com que ela libere o hormônio além do necessário. Então, eu tenho um hormônio de tireoide demais, que é o T4, tenho o hiper e emagreço. E essa hipo, engorda? Aí o hipo é o oposto. Porque tem muita gente que diz assim, tá gordo, é hipotireoidismo. É assim mesmo? Esse é um grande mito, né, da população em geral. É um mito. Justamente. Na verdade, alguém disse, repercutiu e todo mundo imagina. O hipo dá um pequeno ganho de peso, mas muito pouco. Você ganha 3, 4 quilos no máximo. Dá mais indisposição.
Quem tem hipo tem muita astenia, sonolência, quando ele é bem severo, né? Incha um pouco os olhos, edema de olho. O olho esbugalhado. Não, aí é um sintoma, é um sinal de hipertireoidismo. A doença de Graves, que é uma doença autoimune, tem como um dos sinais, né, a exoftalmia, que o olho fica um pouco Agora o senhor falou espantado. que tem a ver com as defesas do organismo, correto? Não tem a ver com alimentação, com modo de vida? Deixa eu explicar para você. O hipotireoidismo e o hipertireoidismo, geralmente, o que causa ele é a nossa imunidade que entra em confusão. Ela confunde, acha que a tireoide é um corpo estranho e começa a atacar a tireoide com anticorpo. E esse ataque é que faz com que ela libere muito hormônio, ou então libere pouco hormônio e leva à doença. E como é o tratamento, doutor? Dependendo da situação, quando você tem hiper, você tem que baixar os hormônios, com medicamento, com iodo radioativo. Quando você tem hipo, que é definitiva geralmente, é repor hormônio o resto da vida. É muito fácil tratar distúrbio tireoidiano, muito simples. Precisa de cirurgia? Cirurgia apenas nos casos de tumor. Muito raramente se opera hipertireoidismo. Geralmente se trata com remédio e com iodo radioativo, que você queima a tireoide com iodo. Queima, entre aspas, vamos dizer assim. Agora, quando você tem nela um tumor, um nódulo, você suspeita ou que está certo de que é câncer, que fez uma punção com agulha, aí só a cirurgia resolve. Né? A Fran quer saber, quem tem hipotireoidismo fica com a pele ressecada? Se não tratado, fica. Uma vez tratado, desaparece o sintoma. Em relação à alimentação e atividade física, altera de alguma forma a qualidade de vida da pessoa? Não como causa, mas quem tem distúrbio, né, deve evitar até ficar bem tratado. Quer dizer, quem tem hipo deve não fazer esforço físico, tratou e volta ao normal a vida. Quem tem hiper também tratou, volta ao normal. Não há impedimento se você está bem conduzido, só se não está tratando. O Lucas, esse problema se dá normalmente em que idade, doutor? É mais comum no indivíduo jovem, mais comum na mulher, né? Mas pode afetar qualquer faixa etária, até no recém-nascido. O teste do pezinho, por exemplo, ele inclui nos exames dele, dos que se investiga, é avaliar se aquele bebê tem hipotireoidismo. Porque se tiver e não tratar, pode ter retardo mental pelo resto da vida. Então, o teste do pezinho, na investigação dele, inclui o hipotireoidismo neonatal, porque é muito grave se não tratar logo. Se tiver, tratou, ótimo. O Eduardo quer saber aqui, doutor, não sei se a pergunta, se é o senhor que vai poder responder, como resolver a questão da imunidade, a baixa imunidade? Né? Não, veja bem, no caso, a doença tireoidiana tem mais imunidade exagerada, não é? E não se sabe como tratar, não é? Já se trata o efeito dela, que é o excesso do hormônio. Entendeu? Da produção de hormônios que essa imunidade causa. E né? o principal sintoma, doutor, que leva a pessoa a procurar o médico? Dependendo da situação. Quando você tem hipertireoidismo, quando você produz excesso de hormônio, você geralmente perde peso, altera o humor, fica muito irritado, né? O olhar um pouco espantado, tem tremor, tem palpitação, o coração bate muito rápido. São sintomas de excesso de hormônio da tireoide. Leonardo, minha mãe tem tireoide. Tem uma possibilidade também de ter? Deixa eu só concluir aqui um pouquinho. Então, eu falei sintomas do hiper. Já o do hipo, né, é o oposto. Aquele indivíduo que fica astênico, um pouco esquecido, sono aumentado, a pele ressecada. Então, é sintoma de hipotireoidismo. E o nódulo tireoidiano, que é muito comum, geralmente é assintomático. Porque é muito comum, a população em geral, ter na tireoide pequenos caroços, que a maioria não é tumor, não é nada. Você não precisa fazer nada naquilo ali. Então, o Leonardo quer saber, a mãe dele tem, ele pode ter? É mais comum em quem tem familiar com patologia tireoidiana, muito mais comum. Minha filha de 12 anos sente dor na garganta, pode ser a tireoide? A tireoide pode inflamar, né? Isso chama-se tireoidite subaguda, que pode dar uma dor nessa região. Agora, na garganta, por dentro, né, quando você engole, é patologia da amígdala, não da tireoide. Né? E a Maria do Amparo, excesso de gordura, falando da filha dela, eu imagino. Tem excesso de gordura, não menstrua e já tem 19 anos. O que será, doutor? Geralmente, a obesidade não tem como causa hipotireoidismo, né? É isso, doutor? Ok. Eu quero agradecer pela presença e pelas informações sobre o sempre às ordens, ok? Muito obrigado.